trazendo uma edição extraordinária do Mapa da Desigualdade, que é uma publicação feita pela Rede Nossa São Paulo. Essa pesquisa, inédita agora, indica o endereço como fator de risco na pandemia em São Paulo, na capital paulista. E a gente conversa agora para trazer mais detalhes sobre essa pesquisa. Conversamos com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? A Rede Nossa São Paulo pauta muito o tema da desigualdade. A gente produz anualmente o mapa da desigualdade e essa é uma edição especial. A gente queria testar uma hipótese. A nossa hipótese era se distritos que têm piores indicadores de qualidade de vida, como também de vulnerabilidade social, tinham uma correlação com mortes por Covid. Infelizmente, a nossa hipótese ela se confirmou e a gente começou a se debruçar com diversos indicadores. Então, a gente começou realmente a ver como a correlação ela é muito forte e ela é existente. Então, por exemplo, quando a gente se debruçou sobre idade média a morrer, é bom ressaltar aqui que idade média a morrer não é expectativa de vida, não é um prognóstico, mas sim uma foto do que acontece naquele ano. Então, a gente está falando aqui de dados de 2018, da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente, a grande discrepância sempre foi, a gente pautou muito isso na mídia o ano passado, que era cidade Tiradentes e Moema. Então, em 2018, a idade média a morrer em Moema era 80 anos, versus cidade Tiradentes, que é 57 anos, isso numa mesma cidade. E quando a gente vê isso, faz essa correlação com o número de óbitos absolutos, a gente vê uma grande correlação entre eles. Então, você pode ver que no Jardim Paulista e Moema, com uma idade média a morrer muito alta, tem muito baixo, né? A relação ela é inversamente proporcional, é baixo o número de óbitos, e já em cidade Tiradentes e Grajaú, ao contrário, você tem uma idade média a morrer baixa e número de óbitos alto. Acho que é interessante mencionar aqui que quando a gente começou a olhar Moema e cidade Tiradentes, por exemplo, quando a gente foi ver em 2018 quantas pessoas tinham morrido até 15 anos, em Moema eram 4, em cidade Tiradentes eram mais de 60. Ou seja, a gente tem um grande problema, porque esse indicador ele reúne várias faltas, faltas de acesso, de infraestrutura, de qualidade de vida. Então, você está falando desde violência à saúde. Então, você tem um problema, por exemplo, de mortalidade infantil. Então, a gente consegue ver essas correlações. O outro que eu acho que é interessante também apontar é o sobre raça. Então, quando você vê, a gente tem um dado do IBGE de 2010 que nos mostra a porcentagem de pessoas pretas e pardas por distrito. Então, a média da cidade é 32,1. Então, todos os distritos que tem, por exemplo, Alto de Pinheiros e Moema, que tem menos de 10, muito menos que a média da cidade, eles têm uma baixa número de óbitos total. Enquanto a gente está falando de Jardim Ângela e Grajaú, que Grajaú e Jardim Ângela são bem acima da média, né? Da cidade tem um número maior. E isso também, porque infelizmente a população preta e parda também estão nos territórios mais vulneráveis. Então você começa a ver como essas desigualdades elas se acumulam e se sobrepõem. E o último, né, que muito foi falado sobre o remédio para o coronavírus, né, para deter essa pandemia, o isolamento social. Só que é muito difícil de falar de isolamento social quando você tem distritos com uma alta porcentagem de domicílios em favelas. Então, quando a gente pegou os 11 distritos que tem 0% de domicílios de favelas, eles têm uma taxa de mortalidade, né, um número de óbitos total muito menor do que os que têm, por exemplo, 30%, 49% e 28%. Então, a gente está falando de Brasilândia, Vila Andrade e Sacomã, com somando aqui mais de 500 mortes, enquanto em Alto de Pinheiros, né, você pode ver que tanto Alto de Pinheiros, Jardim Paulista, Moema e tem outros que têm 0%, você tem uma mortalidade muito menor.
E isso se dá a diversos, eu acho que a mídia pautou muito isso, mas é muito difícil você fazer isolamento social quando você vive em assentamentos precários. Em assentamentos precários você falta espaço, você falta higienização, tem muitas faltas. Então, isolamento acaba sendo como se fosse algo de luxo, né? Que infelizmente não deveria ser. Eu acho que a ideia desses dados, eu acho que muito foi se falado sobre desigualdade social, mas eu acho que realmente a gente tem que falar e continuar falando, e tem que continuar sendo chata nessa pauta, porque a ideia é, sim, temos que fazer algumas ações emergenciais agora, mas a solução, ela é muito longo prazo, é investimentos agora para colher para colher frutos no futuro, né? Então, eu acho que esses dados mostram de maneira muito gráfica essa correlação. Nossa, com certeza. Se ainda haviam dúvidas em relação a essa conexão da desigualdade e das mortes pela Covid, essa pesquisa e esses mapas que a gente acompanhou agora deixam muito claro e muito nítido, né? Fica provado essa relação de fato. Agora, Carol, a gente vive a cidade de São Paulo, né? Eu não estou na cidade de São Paulo especificamente, mas a cidade de São Paulo é muito heterogênea. Como pensar em medidas de combate à Covid nesse momento, numa cidade tão diferente, com bairros tão diferentes uns dos outros? Eu acho que esse momento realmente é de conscientização, de saber que a gente tem vulnerabilidade social. Então, começar com os distritos mais vulneráveis, considerando que a mortalidade, né, aumenta nesses distritos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer intervenções como se fossem acupunturas urbanas, intervenções específicas no território, especialmente naqueles territórios que a gente entende que é muito complicado, seja porque a pessoa ela acaba sendo um empregador essencial, ou ela não tem a possibilidade de fazer home office, então ela tem que pegar o ônibus para ir à cidade, então ela se está colocando em risco, ou porque ela vive em uma comunidade. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração quando se prioriza, né, medidas para combater esse desafio. Então, por exemplo, um exemplo interessante é o que está acontecendo na favela São Remo, perto da USP, através do Instituto Butantan, que começaram a fazer testes na comunidade, especialmente para pessoas de vulnerabilidade social, específico naquela população. Então, você começa a pontuar, né, entendendo que com esses testes você consegue saber quem está com Covid ou não, fazer um isolamento muito feito à medida, para que você consiga realmente ter bons resultados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que demorou muito tempo para a gente entender que as vulnerabilidades iam ter um impacto e tem uma relação com o Covid. Então, se a gente tivesse sido um pouco mais rápido e entendido isso, acho que a gente poderia ter sido mais eficiente, né? E ter perdido menos vidas nesse sentido. Óbvio que eu acho que intervenções têm que acontecer na cidade toda, mas temos que priorizar, como deveríamos priorizar o orçamento também para distritos mais desiguais, mas medidas para esses distritos. Eu acho que assim a gente poderia realmente combater essa grande pandemia. A gente está falando mais de 14 mil mortes, né, na cidade de São Paulo. Então, é uma perda social, uma perda econômica, uma perda humana para todos. Claro. Carol, muito obrigada pelas informações. Aliás, quem quiser ter mais acesso a outros dados dessa pesquisa, é só entrar no nossasaopaulo.org.br, que é o site da Rede Nossa São Paulo. Fica tudo lá para você ter acesso quando quiser. Carol, muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo para você. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.